Muito bem, prosseguimos com o programa Manancial desta oportunidade. O nosso tema hoje é: o Senhor deve edificar a casa. O Senhor Deus deve edificar a casa. Eu tenho que dar esta prerrogativa para Deus agir na minha vida, atuar na minha família, atuar nos meus negócios. Eu tenho que dar esta liberdade para Deus. Eu tenho que confiar a Ele todos os meus planos, todos os meus sonhos, todos os meus projetos. Se em algum momento eu tomar a iniciativa, tomar a dianteira e assumir as rédeas da minha vida, certamente eu estarei fadado à frustração, ao fracasso, à derrota, à desmotivação, porque a vida em si, em todo o tempo, se mostra desafiadora no sentido de se manifestar de maneira adversa, de tal forma que eu não terei forças para sobrepujar estas adversidades que invariavelmente que vão surgir certamente diante de mim na minha jornada, em tudo aquilo que eu intentar realizar, certamente gigantes à minha frente surgirão fazendo resistência, fazendo oposição. Portanto, diante de um cenário tenebroso, real, da qual estamos inseridos neste contexto social, neste contexto de vida terrena, mas em que a realidade espiritual se manifesta influenciando a empreitada, a jornada, a trajetória de vida humana, certamente, se eu não invocar a presença de Deus, se não invocar a bênção de Deus e não confiar a Ele os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, certamente sucumbirei. Certamente sucumbirei. O rei Salomão, que escreve o Salmo 127, no seu verso 1, ele está deixando isto claro. Está deixando isso evidente quando ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ele está falando de edificação. Quem era Salomão para falar sobre edificação? Ora, o rei de Israel, que assume o reinado em Israel, no lugar do seu pai, Davi, que agora já está velhinho, prestes a morrer. Ele então nomeia Salomão, proclama Salomão como rei em Israel, numa ação de sabedoria, de instrução, tendo em vista que o seu irmão Adonias, não é? O outro filho, ou um outro filho de Davi, queria assumir e também se autoproclama rei. Um grupo começa a seguir Adonias. Todavia, o rei que de fato era segundo a vontade de Deus para que governasse em Israel era Salomão. Davi tensionou na sua vida jovial construir um templo para que fosse como morada a Deus. Deus, ele então não permite que Davi construa o templo, a sua casa, para que fosse ali cultuado e adorado. Ele diz: olha, você vai fazer o projeto, mas quem vai estabelecer a construção, quem vai edificar a construção é o seu filho Salomão. E assim as coisas acontecem. Davi planeja, todavia, quem estabelece, quem edifica, quem constrói é justamente Salomão.
ele lidera esta construção do seu início ao seu fim. Do seu início ao seu fim. E quando então ele inaugura o templo, ele faz uma grande festa, oferece animais em sacrifício a Deus. A glória de Deus se manifesta, porque ele se agrada, porque ele, Deus, tem alegria neste momento em que o templo está sendo consagrado para a sua manifestação. E Deus se revela a Salomão. Ele se revela a Salomão. Ele orienta Salomão: olha, enquanto vocês estiverem buscando a minha face, enquanto o meu nome estiver sendo enaltecido neste lugar, aqui eu vou me manifestar. Eu ouvirei atentamente as orações que se fizerem a mim neste lugar. Todavia, se vocês deixarem da minha palavra, deixarem de estar na minha presença e me buscarem, eu também me ausentarei deste lugar. A minha glória, a minha presença não será neste lugar. Portanto, perseverem, permaneçam fiéis, sejam perseverantes na palavra, em me buscar, em guardar as minhas orientações. Deus tivera dado ou dera as suas instruções para o seu povo, sob a liderança de Salomão. Como em todo o tempo da sua revelação, Deus tem dado a sua orientação para os homens, tem dado orientação para a sociedade humana em todo o tempo. É lamentável ver a sociedade perecendo, sofrendo, como está sofrendo, como tem sofrido, porque não dá ouvidos à voz de Deus, à voz da palavra de Deus, à voz do Espírito de Deus. A Igreja de Jesus foi implantada pelo próprio Senhor e Salvador na plenitude dos tempos, já na nova aliança, como tenho dito anteriormente, no bloco anterior. E esta igreja tem dado ouvidos à voz de Deus. Todavia, quando aqueles que se dizem cristãos deixam de obedecer, deixam de seguir os conselhos da palavra, eles também deixam de ter o cuidado de Deus. Deus não mais se revela a eles, porque negligenciam ouvir a voz de Deus, negligenciam a tentar obedecer, para obedecer à orientação da palavra de Deus, da palavra de Cristo, que é o Senhor da igreja. Então, quando o profeta, ou melhor, quando o rei Salomão está dizendo no Salmo 1, se o Senhor não edificar, esse cuidado é necessário para os homens em todos os tempos. Na velha aliança, em tempos patriarcais ainda, anterior à velha aliança, em tempos de antiga aliança, em tempos de lei, na nova aliança, em tempos de graça, em tempos de de plenitude dos tempos, na manifestação da graça de Deus por meio da obra de Jesus Cristo, em todos os tempos, em todas as eras da história humana, é necessário atentar para a realidade. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que a edificam. O homem, muitas vezes, eu tenho observado, nós podemos observar na história, o homem se esquece de Deus. O homem tem relegado os conselhos da Bíblia, os conselhos da palavra, para um plano secundário, para um plano terciário, desmerecendo, não valorizando, depreciando as orientações da Bíblia. Já ouvi muitas pessoas a dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, um livro arcaico,
um livro em que prevalece o patriarcalismo, e hoje nós vivemos em tempos de novas configurações e valores concernente à formação de um núcleo familiar, ou seja, depreciando o que a Bíblia nos instrui naquilo que Deus desejou para o bem humano revelar, preservar e estabelecer como sendo uma fonte de inspiração, uma fonte de orientação, uma fonte de direção aos homens, à sociedade humana. Então, certamente, tudo aquilo que for edificado fora deste contexto e cenário, fora destas orientações oriundas da parte do Deus que é santo, perfeito, reto, justo em todos os seus caminhos, se eu tenho depreciado, ou se o homem tem depreciado, certamente a sua construção ruirá. A sua construção não permanecerá, porque Deus está falando por meio do Salmo 127, através da vida de Salomão, seu autor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Por que em vão trabalha? A pessoa vai edificar, todavia esta edificação não subsistirá, porque não haverá consistência, não haverá solidez. A sua base estará firmada sobre a areia. Jesus fala com muita clareza sobre construir. Ele diz: o homem que ouve a sua palavra, a pessoa que ouve a sua palavra e não a pratica, é comparado ao imprudente, ao nécio, ao sem entendimento, que edificou a sua casa sobre a areia. E então vieram ventos, tormentas, tempestades, bateram contra aquela casa e ela sucumbiu, porque não resistiu, porque não estava edificada sobre a rocha. Vamos para mais um intervalo, pense sobre isso e na sequência continuaremos aqui com a programação.